Então é isso que eu falei, é um banco de 15 minutos pra cada um, gastem como quiser. É uma trocação livre. Eu vou começar com uma pergunta pro Lindbergh. E reforçar, né? Lindbergh, na legislatura passada, o PT inteiro assinou a minha PEC antiprivilégio. Nessa legislatura, você é o líder. Por que o PT não... Falta 15 assinaturas, Lindbergh. Falta assim, eu coletei 90% das assinaturas. Faltam 15. A proposta é muito simples. Já expliquei. Nenhuma verba indenizatória para agente político... Ó, eu tô deixando... Deputado, senador, juiz, promotor. Que juiz, promotor, juridicamente, é agente político também. Não pode ultrapassar o teto de 46, que vocês aumentaram o teto quando vocês votaram aumento de salário de deputado, senador, juiz e promotor. Que você não respondeu, aliás. Eu queria que você respondesse sobre o porquê. Eu não tava nem aqui. Não, mas o PT votou. Seu partido. Vocês não são os militantes brabo, forte do PT? Tem que defender o posicionamento do partido, dentro ou fora do mandato. Essa questão, por que assinaram antes? É o mesmo texto. E você é o líder agora. E não assinaram agora. Vamos assinar? Esqueci um ponto. E acaba com férias de 60 dias. Isso aí. Deixa eu te contar. Eu tenho concordância total sobre esse projeto. Nós estamos com um projeto também, que não é PEC. Tá aí, você vai sair daqui com uma vitória parcial. Eu não tava querendo dar o troféu total a você. Não, mas uma assinatura. Eu vou só conversar com minha bancada, mas minha tendência eu concordo. É de fazer um gesto aqui, a gente assinar e tentar ir pra isso. Tá bom? Você levou essa aqui. Agora você vai votar no PL também do governo do Super Salário. Super Salário, voto. Se cortar mesmo, se não tiver pegadinha, se tiver sacanagem, eu voto. Porque, igual aquele projeto que você criticou, que a Câmara votou, do PLP, que abriu um monte de exceção para verba indenizatória, tinha um monte de sacanagem e me venderam também contra combate a super salário. E o PT votou. Ó, então essa aqui você ganhou. Eu vou conseguir esses votos pra gente assinar isso, porque é importante. Ó, rapaz, veja só. Líder do PT garante assinaturas do Partido dos Trabalhadores pra a PEC antiprivilégio. Eu concordo totalmente por isso. Eu fui o relator do fim do 14º. Já valeu. Já ganhou. Já, obrigado a todos, foi um prazer. E eu tô aqui caladinho querendo que você gaste seu tempo todo. Nada disso. Lá. E eu vou só rebater um último ponto sobre a última fala do Lindbergh. Primeiro, para explicar para as pessoas que estão assistindo e não conhecem o caso da FIP, né? Que eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental, né? E contratei o estudo da FIP para mostrar os impactos, que é um ganho de 200 bilhões de reais em 10 anos com o relatório que eu tinha escrito na época, se fosse aprovado. E aí o Augusto Aras para encher meu saco, porque eu criticava a nomeação dele, que aliás... E foi arquivado. Uma das razões pelas quais eu criticava a nomeação do Aras é porque o Bolsonaro se dizia o anti-PT, mas o Aras é um amigo do Dirceu ali. Os dois são bem próximos e aí o Bolsonaro nomeou, ele dizia que era um cara, ia nomear alguém da Lava Jato, ia nomear alguém do, né, do enfrentamento da época, e aí nomeou o Aras, não tinha nada a ver com a história, pelo contrário, depois foi contra o modelo de forças-tarefas da Lava Jato. Esse é um ponto. Agora, Lindbergh, não dá pra gente dizer que, e eu não sei se esse é o seu posicionamento, eu até queria a sua resposta, que o Petrolão não aconteceu, que o Petrolão não existiu. Porque assim, você tem envolvidos confessando, e você tem diretores da empresa e empresários devolvendo bilhões de reais pros cofres públicos. Então, não tem como o cara devolver o que ele não roubou, porque ele não teria se ele não tivesse roubado em primeiro lugar. Então, você há de concordar comigo que o Petrolão aconteceu. Agora, você pode me dizer, não, tal e tal e tal e tal pessoa foi injusto, não tinha nada a ver e foi envolvido sem ter relação. Agora, que não existiu, até o Dirceu deu entrevista pra Globo News no mês passado dizendo, não podemos dizer que porque os processos foram anulados que nunca existiu corrupção. Não, deixa eu te contar. O tal de um dos envolvidos naquele negócio da Petrobras, o Barroso, tem a gravação com ele, dizendo que isso vem lá de trás, vem lá do Fernando Henrique Cardoso. Não, Lindbergh, você tá de sacanagem, que o Petrolão veio do Fernando Henrique? Não tô de sacanagem, não. Eu tô querendo dizer que tem um problema de corrupção. Não tô querendo jogar pro Fernando Henrique, não. Endêmico. Estrutural, endêmico nessa coisa toda. O que foi errado ali foi o jeito como fizeram, como se for... Teve gente em tudo, teve gente do PT, teve gente de outros partidos ali naquele negócio. Porque nessa questão de corrupção não é assim. Esse aqui tem que ter uma vigilância grande no país inteiro, com uma questão de Estado. Então, eu não estou dizendo que não houve, claro. O que não foi é como foi utilizado daquela forma, contra um partido, contra o presidente Lula. Você sabe que tem uma coisa que o Lula fez a vida inteira? Você sabia que, antes dele entrar, qual era a média de investigações da Polícia Federal por ano? 8. A Polícia Federal não tinha autonomia. Foi o Lula que mudou isso para 200 e tantos por ano. Ele colocou, ele estruturou tudo. Mesmo agora, nesse negócio de INSS, de onde surge tudo? Da CGU é o ministro do Lula, que faz a denúncia à Polícia Federal.
Então, esse problema é assim, o que eu acho que, quando eu falei daquele caso, te respeitando e sabendo, porque eu vi um negócio aqui, tô te falando, não é nenhum tipo de coisa, não. É que a gente só tem que saber separar o caso dos casos, entendeu? Porque você já sofreu, o MBL sofreu. Porque tem hora que o MBL é só estilingue. Mudou a posição, tem deputado, tem uma força assim. Agora vai ter um partido. Vai ter partido. Sofreram. Eu vi o presidente do MBL, o Renan, aquelas prisões ali de vocês. Vocês ganharam na justiça. Então a gente tem que ver. É que tem nesse negócio que tem uma responsabilidade sobre isso. Saber separar. Eu não digo que é tudo que é Bolsonaro é assim. Tem gente nesse processo que nós temos que ter instituições que funcionem e que consigam parar. Nesse sentido, quando o tema é esse, não dá para dizer, é o bom e aqui tá todo o problema, como foi uma espécie de demonização que houve no Brasil. E foi assim. Eu vi essa turma do Bolsonaro, com um discurso, se aproveitou num clima de antipolítica, num discurso completamente falso. Porque Bolsonaro vai ser condenado por trama golpista, tá? Mas vai ser condenado também por corrupção. Se a gente tivesse tempo, eu desenvolvia. Então eu só acho que nisso aí a gente tem que evitar alguns maniqueísmos disso aqui e fortalecer as instituições. Mas você admite então que o Petrolão aconteceu e que tinha gente do PT envolvida? Claro que teve escândalo de corrupção na Petrobras ali, claro que teve gente do PT ali que teve envolvida e teve gente de vários outros partidos envolvidos. E quando eu falei de Fernando Henrique, não foi acusando o Fernando Henrique, não, que seja dito isso. Não foi acusando o Fernando Henrique. Dizendo que os caras... dizendo que desde a época dele tinha alguma Mas coisa. isso é depoimento dos caras todos, entendeu? É uma coisa muito estrutural. Por isso que eu acho que a saída nesse caso aqui tem que ser uma saída institucional. Fortalecer as instâncias. Fortalecer a Polícia Federal. Porque isso ameaça, inclusive, a democracia, né? Claro! É a desmoralização da democracia, da política. Aí você vem aventuras autoritárias por aí que surgem a partir disso. Só não acho que a gente pode dizer que o enfrentamento, porque como muitas vezes acho que o discurso petista faz parecer, que o enfrentamento à corrupção faz surgir aventuras autoritárias. Ou outro discurso... Não é isso, não. Isso, eu tô dizendo que faz parecer, que às vezes o discurso petista faz parecer que o enfrentamento à corrupção faz trazer aventuras autoritárias, né? Acho que há há um justo... Ou que gera uma crise do Brasil. Porque, vamos lá, eu não há... continuo sendo um militante político. E militante político pela minha convicção e ainda com a minha crença de que a classe política merece o descrédito que tem. É a minha avaliação. E não só de uma ideologia. Eu acho que não é à toa que as pessoas, quando pensam num político, pensam num vagabundo, pensam num picareta. Porque esses são grandes exemplos que nós vimos na política nacional, né? Não só Petrolão, Mensalão, mas também, já que o Lindbergh, né, gosta de falar do Bolsonaro aqui, ele acha que tá com o Bolsonaro na frente dele aqui. De orçamento secreto também. No caso do orçamento secreto do Bolsonaro, fui para o plenário e denunciei, inclusive um trabalho fenomenal do jornalista Breno Pires, e tinha cidade lá do Maranhão, de deputado da base do Bolsonaro, que declarava que tinha tirado 32 dentes da boca de cada habitante para justificar o recebimento em repasse de orçamento secreto na saúde. Então não é à toa que... Porque eu vejo uma coisa é você ser autoritário. Outra coisa é você dizer que a população não pode se indignar e não pode achar que de fato a política brasileira tá uma esculhambação, porque tem escândalo atrás de escândalo, roubalheira atrás de roubalheira, sequestros de orçamento, patrimonialismo, que eu concordo plenamente com o Lindbergh nesse sentido, de que a política brasileira existem os donos do poder, né? Tanto o nosso próprio regimento interno da Câmara, Lindbergh, dá prioridade da escolha de gabinete para filho de deputado, como se mandato fosse uma coisa a ser passada hereditariamente, como se fosse uma coisa que eu herdasse do meu pai. Ah, meu pai foi deputado, ele foi lá, me ungiu, eu ganhei também, fico com o gabinete dele, como se fosse herança, como se fosse se aquele gabinete, aquele pedaço da Câmara fosse propriedade privada dele. Então, a população tem razão quando tem essa visão da classe política brasileira, porque de fato é vergonhoso. Um exemplo que eu dou, e que eu dei recentemente, foi do ministro da Agricultura do Japão. Você soube o que aconteceu com ele? Não. Ele deu uma entrevista, foi perguntado para ele sobre o preço, a inflação no arroz, que é o principal alimento no Japão, né? E ele falou o seguinte: olha, eu não sei sobre o preço do arroz, porque sempre que eu vou para minha base eleitoral, meus eleitores me dão arroz de presente. Então eu tenho arroz para dar e vender, tenho arroz de sobra. Isso repercutiu
tão mal na sociedade japonesa que o ministro da Agricultura veio em rede nacional pedir desculpa e dizer que renunciava ao cargo porque a sua postura tinha sido incompatível com a postura de um ministro de Estado. Agora veja no Brasil, o sujeito sequestra orçamento, faz orçamento secreto, rouba dinheiro, paga propina, recebe propina e nem preso vai, e nem se envergonha, nem pede desculpa, muito menos renunciar ao cargo. Quantas vezes a gente viu um político brasileiro voluntariamente renunciar ao cargo por vergonha da sua atitude? Nunca! Nunca!